A paz do Senhor para todos, e uma ótima noite. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo 17, fala que devemos ser obedientes a vossos pastores. Veja o que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, quando a gente obedece a nosso pastor, obedecemos também a Deus. Mas a partir que obedecemos ao nosso pastor, estamos desobedecendo a Deus. Então, se seu pastor ele te dá uma advertência, ele te dá um conselho, obedeça, siga em frente, baixe sua cabeça, agradeça a Deus por conta que aquele pastor é misericordioso e bondoso. Aquele pastor, você sabia que ele está de joelhos dobrados orando por você? Aquele pastor, ele está jejuando, ele está travando uma guerra com demônios por sua alma. E muitas das vezes você acha que o pastor é mercenário, é ladrão. Nem todos os pastores são ladrões. Hoje em dia é o mais que eu vejo as pessoas dizendo que pastores são ladrões, que pastores roubam dízimos. Não, nem todos os pastores são assim. A palavra de Deus diz que existem falsos profetas. Existem também os verdadeiros pastores. Então, o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 17, ele está falando sobre pastores que são homens e servos do Senhor. Então, nunca devemos confundir todos os pastores, dizer que todos os pastores são ladrões, que todos os pastores roubam o dízimo. É mentira de Satanás. O diabo quer que você fique com raiva e com maus olhos do seu líder, do seu pastor. Ele quer que você fique sem denominação. Ele não quer que você frequente igreja nenhuma. Você sabe o que é que o diabo quer? Ele quer fazer que você se ausente de Deus. Ele quer fazer que você se afaste dos caminhos do Senhor e volte para o mundo. E volte a viver uma vida de carnalidade. E é isso que o diabo quer. Ele fica usando pessoas nas redes sociais ou até mesmo dentro da igreja, dizendo que todos os pastores são iguais. Se todos os pastores fossem assim, Deus já tinha acabado com a denominação há muito tempo. Então, devemos ser obedientes a vossos pastores e devemos ser obedientes à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que devemos obedecer a vossos pastores, então devemos seguir aquilo que o verdadeiro pastor e o bom pastor fala. Então, nunca seja insubmisso à ordem do seu pastor. Obedeça a doutrina da igreja. Se a doutrina da igreja é não colocar brinco, obedeça. Se a doutrina da igreja é não use batom, não use batom. Se a doutrina da igreja é não ande salto alto, não ande. Se a igreja da doutrina diz que não deve cortar o cabelo a moicano, não corte. Se a doutrina da igreja diz que você não deve se casar com pessoas que não é crente, obedeça. Se a doutrina da sua igreja disser que você não pode namorar com pessoas que não é crente, obedeça. Se a doutrina da sua igreja diz que você não deve ouvir músicas do mundo, obedeça. Seja um servo e uma serva obediente a seu pastor. Mas a partir que você desobedece ao pastor, você se torna um servo e uma serva desobediente. Então, se você tem alguma coisa contra o seu pastor, peça perdão. Não deixe que o diabo e não deixe que os maus olhos te contaminem, porque a palavra diz que os maus olhos é trevas, é escuridão para o corpo, para a alma. Então, se você tem alguma coisa contra o seu pastor, peça perdão a ele. Não seja um servo ou uma serva desobediente. Não saia da sua denominação para ir a outra, porque o seu pastor lhe chamou a atenção. A partir que você sai, porque o seu pastor lhe chamou a atenção, você acha que você vai ser melhor em outra igreja? É negativo.
Pelo contrário, a situação vai piorar, até um dia você voltar lá e se reconciliar com seu líder. Então nunca seja desobediente ao seu pastor. Obedeça à doutrina da sua igreja. Seja um servo obediente. Esta é a palavra que eu deixo para você. Que Deus abençoe e fique todos com Deus. E até mais.